Torcida faz protesto, Filipe Luís está pressionado, Igor Jesus disse sim e Flamengo corre contra o tempo. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Ontem o Flamengo perdeu para a equipe do Lanús, jogo de ida da Recopa lá na Argentina, resultado muito ruim. E pior do que o resultado foi a atuação da equipe em campo. Um time apático que criou poucas possibilidades de gol, teve muito mais posse de bola do que o Lanús, mas pouco fez. Uma posse de bola quase que inoperante, sem criatividade ofensiva, sem finalização, e o Lanús se aproveitou dos erros do Flamengo. O Flamengo perdendo muito a bola, cedendo contra-ataque, mal na marcação de bola parada, mal na marcação de bola aérea, e com isso, esse resultado de 1-0 que poderia ter sido até pior. O Flamengo poderia ter se complicado ainda mais, porque o Lanús fez outros 2 gols, corretamente anulado pela arbitragem por impedimento, mas outros 2 gols foram feitos e aí o cenário ficaria ainda pior para o Flamengo. Flamengo que na próxima quinta-feira vai tentar reverter esse resultado dentro de casa, no Maracanã. Precisa de 1 gol para levar a partida para os pênaltis e vencer por 2 ou mais gols de diferença para poder levar o título da competição. O Flamengo que vai em busca do primeiro troféu da temporada, deixou escapar a Supercopa e já deu um primeiro passo ruim na Recopa. Vai ter que se recuperar aí para conseguir fazer um resultado positivo dentro de casa e sair com esse troféu, começar o ano já com uma taça. É muito importante, a torcida tá pressionando, a torcida tá cobrando, protestando na rede social, muita gente fazendo protesto nas redes sociais contra o Flamengo, por essas atuações abaixo, por essa postura do time, pelo time não engrenar nos campeonatos, por não estar conseguindo entregar, por ainda estarem abaixo fisicamente. O Flamengo que neste ano já tem 6 derrotas. No ano passado, durante a temporada inteira, o Flamengo teve 11 derrotas. Até aqui, o Flamengo já tem 6 derrotas. Então, é um cenário muito ruim. Até teve uma retomada, conseguiu uma sequência de 3 vitórias consecutivas, se classificou no Campeonato Carioca para a fase de mata-mata, conseguiu deixar para trás o Botafogo num clássico, vencendo bem a equipe do Botafogo. Também conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, mas agora, mais uma vez, encontra a derrota e a torcida não está nada satisfeita. O Flamengo que já está no Rio de Janeiro, depois da atuação ruim diante do Lanús, o time voltou na madrugada para o Rio de Janeiro, chegou agora de manhã, por volta de 7h30 da manhã, em solo brasileiro, atrasou o voo inclusive, a delegação do Flamengo demorou para chegar, mas já chegou, já está no Rio e hoje não treina. O elenco recebeu folga, até por conta da viagem longa, não vai treinar, né? Chegou de manhã aqui ao Rio de Janeiro, por isso não vai treinar nesta sexta-feira. Amanhã volta às atividades, faz o treino focado no jogo de domingo, apenas um treino, então o Flamengo vai ter para o jogo de domingo contra o Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca, apenas uma atividade para se preparar para esta partida. Mas falando ainda sobre a Recopa, os jogadores eles se manifestaram com otimismo, apesar do resultado, apesar da atuação. O Arrascaeta fez cobranças ao time, que tem que mudar a postura, que precisa mudar a postura, mas que há ainda muitas chances de ser campeão. Basta fazer um jogo diferente no Maracanã. O Rossi também falou sobre o time, a forma com que o time jogou, mas esperançoso e positivo quanto a um resultado de vitória no Maracanã e um título na semana que vem. Então, apesar do resultado, há um otimismo muito grande dentro do Flamengo por essa conquista da Recopa. O técnico Filipe Luís que está pressionado pela torcida. A torcida está pressionando o treinador e colocando sobre o treinador a culpa, podemos dizer assim, por esses resultados ruins. Até cobram os jogadores, eu tenho visto algumas cobranças a jogadores, mas principalmente o que eu tenho observado é uma cobrança ao técnico Filipe Luís, que na minha opinião, no jogo de ontem foi o pior.
Eu normalmente sou defensora das escolhas do técnico Felipe Luiz, até pelas conquistas que ele teve no ano passado. Com a convicção dele, o Flamengo venceu ano passado a Libertadores e o Brasileiro. Então, com as convicções do Felipe Luiz, o Flamengo foi bem na temporada passada e eu normalmente defendo as convicções, mesmo quando não concordo com as convicções. Mas no jogo de ontem, para mim, o Felipe Luiz fez muitas escolhas erradas. No início, a escalação, eu até achei que ele poderia acertar. Por quê? O time realmente ele não consegue encontrar um centroavante, né, um atacante. Ele coloca o Bruno Henrique, coloca o Pedro e ainda não achou aquilo que ele quer. Ele não gosta das características que o Pedro tem e aí opta por outras possibilidades. Ele improvisa o Bruno Henrique, outro momento improvisa o Plata, às vezes coloca o Pedro, mas o Pedro não consegue se encaixar porque o formato de jogo, a forma de jogar, não cabe um jogador como o Pedro, e aí ele fica um pouco também inoperante dentro de campo, sem uma função dentro de campo. A verdade é que o Felipe Luiz ainda não achou o seu atacante, o seu 9. Ele ainda não encontrou e nem sei se ele quer jogar realmente com o 9. A que parece, ele não quer um 9 para jogar, ele quer um ataque mais flutuante, com mais ataque ao espaço. E isso não é as características do Pedro, e o Bruno Henrique não vem bem. Aí ele optou por uma outra alternativa, colocar o Carrascal jogando ao lado da Arrascaeta, flutuando na frente da área, alternando posição, um de atacante, um de segundo atacante. Não funcionou. Eu até acho que ele fez certo em tentar. Já que ele não está achando que o Pedro e o Bruno Henrique estão funcionando, acho que ele fez certo em buscar uma outra alternativa. O problema para mim é que estava nítido que não estava dando resultado e ele demorou muito para mudar. Não deu resultado, ele demorou muito para reconhecer isso e fazer alterações. E depois que fez as alterações no setor ofensivo, tirou o Cebolinha, que estava muito bem, para colocar o Lino, que há muito tempo não entrega absolutamente nada, e não diferente ontem. Lino entrou em campo e não fez nada. Depois ele colocou o Pedro, até um pedido da torcida, a torcida queria o Pedro, ele colocou o Pedro, mas o sistema de jogo do Felipe Luiz não favorece ao Pedro. Ele teve até uma ou duas possibilidades de finalização de cabeça dentro da área, mas não encaixou. Felipe Luiz ainda morreu com 2 substituições, porque além desses 2, colocou só o De La Cruz, não substituiu mais ninguém, ficou com 2 opções de substituição, o Flamengo fazendo nada e ele não buscou alguma alternativa para resolver o problema e tentar pelo menos uma reação, um empate, alguma coisa nesse jogo da ida. Então, para mim, o Felipe Luiz de todos ontem foi o pior. O Flamengo jogou mal, os jogadores foram mal, jogadores muito abaixo fisicamente. Parece também que a concentração ela não está 100%, porque os jogadores estão fazendo coisas que normalmente não fazem, entregando a bola para o adversário, errando o passe que comumente não erra. Então os jogadores também foram mal. Eu posso destacar positivamente só o Everton Cebolinha, o Varela e o Pulgar. Os demais muito abaixo, sistema defensivo, Léo Ortiz muito abaixo, o Rossi estava inseguro em boa parte da partida, na parte ofensiva também, Arrascaeta não foi bem, Carrascal não foi bem, enfim, Luiz Araújo não foi bem, a maioria dos jogadores não estavam bem. O Paquetá, boa parte da partida, ficou sumido no jogo, não comprometeu, mas em alguns momentos estava sumido do jogo. Os laterais, deixando a desejar, né? Na lateral esquerda, principalmente, o Alexandro deixando a desejar. O Varela foi até bem, mas o Alexandro deixando a desejar, sem criatividade, muito burocrático. O time do Flamengo como um todo não foi bem. Eu destaco positivamente, até com uma boa vontade, né, para ver algo de positivo, o Varela e o Cebolinha e o Eric Pulgar. Mas os demais jogadores, para mim, muito abaixo. E o Felipe Luiz, o principal responsável por essa derrota. Não todas tem responsabilidade o Felipe Luiz ou a maior responsabilidade, mas nessa derrota, para mim, o Felipe Luiz foi o maior responsável e a torcida tá cobrando, tá pressionando para que o Felipe Luiz mude a forma desse time de jogar, encontre uma solução, use o Pedro mais vezes, pare de deixar o Pedro no banco de reservas. Tá tendo protesto nas redes sociais pelo início ruim de ano, por tá aí quase perdendo mais uma chance de conquistar o título, já deixou a Recopa, já deixou a Supercopa escapar e agora iniciou a Recopa perdendo. Então a torcida
tá pressionando, a torcida tá protestando nas redes sociais e quer o time o quanto antes, mais próximo possível do que terminou a temporada de 25. Antes de eu continuar com as informações, ainda tenho algumas coisas para falar, eu quero falar com você, que gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar mais uma vez. Tá vendo aqui essa aba escrito produtos? Aqui você encontra qualquer produto oficial do Flamengo. Tem o Manto 1 de 2026, tem uniforme de treino, uniforme de goleiro, uniforme de viagem, tem também as camisas licenciadas de todos os tipos e de todos os preços que cabem no seu bolso. É o manto original com preço acessível. Então clica aqui, não perde tempo não. Além disso, ainda tem mochila oficial, copo, garrafa, caneca, bermuda, enfim. Qualquer produto do Flamengo você encontra clicando aqui. Lembrando que quando você compra um produto oficial, você ajuda o clube. Quando você compra clicando aqui, você dá uma moral e tanto para o BTB Esportes. Para finalizar, eu vou falar sobre a situação do Igor Jesus, porque a informação do Guilherme Flazoeiro, Guilherme Pinheiro, jornalista do canal Flazoeiro, é que Igor Jesus, centroavante do Nottingham Forest, está disposto a jogar no Flamengo. Partiu do próprio atleta o desejo de voltar para o Rio de Janeiro. Ele disse sim, eu quero voltar para o Rio de Janeiro. Ele que anteriormente estava jogando no Botafogo. A informação ainda diz que o Guilherme, né, o Flazoeiro, ele ouviu de uma fonte de dentro do Flamengo que Igor Jesus se ofereceu ao clube e se colocou à disposição para atuar no time do técnico Filipe Luiz. A posição do Flamengo ainda não é de contratação, vai contratar, tá tudo certo. Não, o Flamengo avalia o cenário, pode ser que faça uma investida, provavelmente mais para frente na próxima janela. Mas o jogador quer voltar para o Rio, se colocou à disposição e disse sim, topa vir jogar no Flamengo. Aguardar para ver se o Flamengo vai fazer alguma movimentação, se o Flamengo vai tentar essa contratação, mas é um desejo do jogador, segundo a informação do canal Flazoeiro. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Não esquece de curtir, mandar para os seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo. Muito obrigado por tudo. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.